Palavra de Deus, pega aí a palavra e abra no livro de Jó, capítulo 3, abra a escritura, no livro de Jó, capítulo 3, nós iremos ler o versículo 25, quando você achar, diga graças a Deus, e fique de pé em reverência à palavra. Diz assim, é o próprio Jó que está falando aqui, ele disse: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Aqui na minha Bíblia está como uma afirmação, mas em algumas Bíblias está como uma interrogação. Tem uma interrogação aí na sua Bíblia? Independente disso, independente se é uma afirmação ou não, mesmo que Jó esteja interrogando, essa interrogação revela que havia no coração dele o quê? Hein, minha gente? Hein, pessoal? Independente se é uma interrogação ou uma afirmação, isso revela que havia no coração de Jó o quê? O medo. Ele está dizendo: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Independente se na minha Bíblia está como uma afirmação e na sua está uma interrogação, na sua está um ponto final, na sua, né? Na minha também. Independente disso, olha para mim, isso revela que no coração de Jó havia o medo. E eu quero te dizer uma coisa para você: o medo, ele é uma fé contrária. Assim como a fé, ela é a certeza que não, ela é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera, o medo também é uma certeza em algo que a pessoa não vê, mas ela acredita que existe. E assim como a fé, presta atenção, assim como a fé, ela traz à existência as coisas que não existem, o medo, ele atrai aquilo que a pessoa teme. Mas hoje você vai aprender na palavra como vencer o medo, amém? Pode sentar, fecha os teus olhos, peça ao Senhor para falar conosco através desta palavra. Ó Deus, a tua santa palavra vai ser pregada e nós precisamos aprender de ti, mas nós te pedimos agora, vem com teu Espírito e nos ensina, porque somente o teu Espírito entende os mistérios do teu coração. Então fala conosco, abre o entendimento de cada um agora e amarra, neutraliza toda interferência do maligno em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha para mim, o medo, ele é algo muito ruim. Jó, ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Porém, havia dentro do coração dele algo, e esse algo vai chamar a atenção do maligno. Olha para mim, todas as pessoas observavam a Jó, Deus observava Jó, os homens observavam Jó, mas o diabo também observava. E Satanás, ele vai perceber que dentro do coração de Jó havia o medo. E através deste texto que nós acabamos de ler, Jó, ele revela isso. Jó, ele disse: o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Isso mostra que ele tinha um medo
que o atormentava. Ele talvez tinha medo de perder os bens, ou talvez ele tinha medo de perder os filhos, perder a família. A palavra diz que Jó, ele sempre, olha para mim, Jó ele estava sempre oferecendo sacrifícios a Deus pela sua família. Talvez Jó ele fazia isso porque ele tinha medo de quê? De que algum mal viesse a acontecer com a sua família, e por isso ele fazia esses sacrifícios. Então, entenda, Jó ele vivia atormentado pelo medo. Uma pessoa que tem um medo, ela vive angustiada, ela vive atormentada, como alguém que está sendo perseguida. A pessoa que tem o medo, ela vive aflita, e o medo, ele atrai aquilo que a pessoa teme que aconteça, e além do mais, o medo, ele vai trazer sobre a vida da pessoa a qual o alimenta, ela vai trazer laços e armadilhas. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, é mais à frente, Jó, depois você passa Salmos, depois Provérbios. Em o livro de Jó, capítulo 29, está escrito algo muito forte. Provérbios capítulo 29, versículo 25, olha o que diz no versículo 25, diz assim, ó: o receio do homem armará laços, ou seja, o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha para mim, olha só o que a palavra está dizendo aqui. O medo do homem armará para ele o quê? Laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha para mim, o que é alto retiro? É um lugar seguro, é um lugar protegido. Muitas pessoas nesses dias estão com tanto medo do Covid, e tem gente que não sai de casa por nada, mas eu fiquei sabendo que tinha pessoas que não saíam de casa, contraíram Covid e morreram. Sabia disso? Você está entendendo? Ou seja, o medo daquela pessoa armou para ela laços e abriu também uma brecha para que o inimigo pudesse agir na vida dela. Olha para mim, quando o diabo olha para você e ele percebe que você tem medo, ele então cresce em cima de você e ele começa a trabalhar neste medo, ele começa a usar esse medo contra você. Entende isso? Você já observou cachorro que late muito? Tem gente que quando vê um cachorro latindo, ela já fica com medo, né? Aí quando o cachorro vê que a pessoa está com medo, é aí que ele late mais e vai para cima. Assim é o diabo. O diabo, quando ele percebe que você está com medo, ele vai para cima. Mas quando você bate o pé e você diz: está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, o meu Deus é maior, o meu Deus é mais forte, aí o diabo põe o rabinho dele entre as pernas e vai embora. Você está entendendo? O diabo trabalha usando medo, e o medo por sua vez, olha para mim, o medo por sua vez, ele é gerado através da dúvida.
O diabo usa a dúvida para acabar com a fé das pessoas, porque a fé, ela é o quê? É uma certeza. Se eu tenho dúvida, logo essa dúvida, ela faz com que a minha fé seja totalmente neutralizada. Você precisa, hoje, olha para mim, você precisa rejeitar toda dúvida no teu coração, e você precisa alimentar a fé, amém? Pare de alimentar a dúvida, pare de alimentar o medo e comece a alimentar no seu coração a fé. Sabe por quê? Porque quando você haja fé, você faz esta palavra sair do papel e se cumprir na sua vida. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Deus não criou o homem com esse sentimento do medo. Repete comigo: Deus não criou o homem com o sentimento do medo. Quando é que o medo vai entrar no coração do homem? Você sabe me dizer? Olha para mim. A primeira vez que a palavra medo vai ser falada na Bíblia, vai ser justamente depois que Adão pecou contra Deus. Depois que o Adão pecou, a palavra diz que Adão vai se esconder, e então Deus vai até o jardim e vai chamar: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava, sim ou não? Deus sabia. Aí o Adão vai dizer: eu estou aqui, por trás das figueiras, estou aqui escondido. E Deus disse: por que você está escondido? É porque eu ouvi a tua voz e eu temi, porque eu estou nu. Então a primeira vez que o medo vai aparecer é depois da queda de Adão e Eva. O pecado vai fazer o medo entrar no coração. Eu quero dizer para você, o medo, ele não é apenas um sentimento. O medo, ele é um espírito. Olha o que está escrito aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que diz aqui a Escritura. Olha o que Paulo disse. Quem achou, diga glória a Deus. Acharam? Diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ei, dona Maria, seu Zé, Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Ei, quem tem o Espírito Santo, olha para mim, quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não tem o medo, tem a ousadia. Olha para mim, Jesus ele disse, olha para mim, Jesus ele disse, no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: e recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês então serão minhas testemunhas. Olha para mim, o Espírito Santo ele gera em mim e em você coragem, ousadia. Se você vive com medo, então significa que você ainda não recebeu o Espírito Santo. Se você vive atormentado, atormentada com o medo,
talvez, ou você ainda não tem o Espírito Santo, ou talvez você recebeu, mas não está mais com aquela comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos dá ousadia. Sabe por que que Pedro, quando ele foi ameaçado pelos religiosos, os religiosos chegaram para ele e disseram: olha, se você não parar de pregar, se você não parar de falar desse Jesus, nós vamos não só te dar um açoite, mas nós vamos te matar. E Pedro disse: olha, vocês podem me ameaçar, vocês podem falar o que quiserem, nós não vamos parar de pregar. Se você quiser nos matar, pode matar, mas nós não vamos parar de falar do Senhor Jesus. Ou seja, antes Pedro tinha medo, e quando alguém disse: olha, esse aí é um daqueles que seguia Jesus, Pedro fez o quê? Negou Jesus 3 vezes. Por que que ele negou? Porque ele ainda não tinha o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, Deus coloca ousadia, Deus coloca poder, amém, 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 amém. Você precisa, meu amado, receber esse poder do Espírito Santo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. 365 vezes na palavra está escrito: não temas. Foi feita uma pesquisa sobre os principais medos do brasileiro. E foi feito um ranking. Em 10º lugar está o medo de perder o parceiro. Em 9º lugar está o medo de altura. Em 8º lugar está o medo de incêndio. Em 7º está o medo de ter um ataque. Em 6º está o medo de perder o emprego. Em 5º lugar está o medo de sofrer um acidente. Em 4º lugar está o medo de não conseguir pagar as contas. Em 3º lugar está o medo de descobrir que tem uma doença grave. Em 2º lugar está o medo de perder um filho. Em 1º lugar está o medo de ser assaltado. Mas essa pesquisa está desatualizada. Nós podemos colocar hoje que o 1º lugar está o medo de morrer. Tem tanta gente que está com medo. Tem tanta gente nessa pandemia que está com síndrome do pânico, porque a pessoa fica ouvindo tanto as notícias: fulano morreu, tantas pessoas morreram. Ei, não tenha medo não, sabe por quê? Porque se eu e você morrermos, nós iremos para a glória. Você está entendendo? Sim ou não? Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Tem gente que tem mais medo de pegar Covid na igreja do que pegar Covid no supermercado. E no mercado é fechado, tem ar-condicionado, mas a pessoa ela não tem medo de ir no mercado, ela tem medo de vir na igreja. Ela não tem medo de ir na lotérica, mas ela tem medo de vir na igreja. Ela não tem medo de ir no banco, mas tem medo de vir na igreja. Que tipo de fé michuruca é essa, meu amado? Que fé fraca é essa? Que a pessoa ela tem mais fé de que no mercado ela está protegida do que na casa de Deus. Que fé é essa? Olha o que diz em Isaías 51, versículo 12. É claro que eu não estou dizendo aqui, olha para mim, para você ser uma pessoa fanática, uma pessoa que vai ficar tentando o Senhor. Olha para mim, nós temos que ter as precauções, amém? Olha para mim, nós temos que ter as precauções, com certeza. Temos que evitar as aglomerações, com certeza. Porém, nós temos
que tomar cuidado para não deixar o medo encher o nosso coração. Esses dias eu estava assistindo um testemunho, aliás, não é um testemunho, é um testemunho que um pastor, ele estava citando numa pregação, e ele disse que um rapaz estava frequentando a igreja, recebeu Jesus, se batizou, foi curado da AIDS. Aí esse rapaz estava indo de carro para um lugar com o pastor e outro obreiro, e eles pararam no posto de gasolina, e veio um mendigo. E esse mendigo ele tinha AIDS, e ele foi pedir ajuda aos que estavam no carro para comprar o coquetel que faz a pessoa ela prolongar a sua vida. E esse mendigo olhou para aquele rapaz que foi curado, e ele disse assim, ele nem conhecia, hein? Disse assim: você tem AIDS. Naquele momento, aquela palavra gerou no coração daquele rapaz o quê? A dúvida: será mesmo que eu fui curado? E aquilo começou a desencadear o medo. Sabe o que aconteceu? Olha para mim. 3 meses depois, aquele rapaz morreu de AIDS. Mas um detalhe, ele tinha sido curado, mas o diabo usou a boca daquele mendigo para lançar no coração daquele rapaz o quê? A dúvida. E a dúvida gerou o quê? O medo. E o medo gerou o quê? A morte. Ei, toma cuidado. Toma cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com quem você anda, porque às vezes o diabo usa pessoas para semear no teu coração a semente da dúvida. Mas eu quero que você guarde essa palavra que Deus está liberando aqui agora, ó. Isaías 51, versículo 12, diz assim, ó: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torna em feno? Agora vai para o capítulo 41. Olha o capítulo 41, versículo de número, olha o que diz aqui no versículo 10. Isaías 41, versículo 10, o Senhor diz para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo de número 14. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Ei, olha para mim. Deus está falando várias vezes aqui a frase não temas. Várias vezes na escritura Deus diz não temas. E por que você insiste em ter medo, hein? Se você ouvindo essa palavra ainda continua com medo, isso significa que você não crê na palavra de Deus. Você não confia na palavra, porque quem confia, olha para mim, quem confia descansa. O salmista Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode aplaudir a Jesus? Pode aplaudir? Pode aplaudir? Fica de pé. Você não precisa temer. Olha para mim.
Você precisa confiar em Deus. Agora, se você não fez uma aliança com Deus, aí você realmente precisa temer. Porque uma pessoa que não tem uma aliança com Deus, ela está totalmente desprotegida. Ela está totalmente vulnerável aos ataques de quem? Do diabo. Aliás, a palavra diz que aquele que não recebeu Jesus, ele é escravo do diabo. Ele é escravo do pecado. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que tem gente que tenta se libertar dos vícios e não consegue, tenta se libertar da depressão e não consegue, tenta se libertar de tantas coisas e não consegue. Por quê? Porque essa pessoa, ela ainda não entregou a sua vida a Jesus, ela ainda não creu na palavra. Se você não recebeu Jesus, você precisa receber. Se você está afastado, você precisa se reconciliar com Deus. Todos coloquem a mão sobre o local do coração e ore assim comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, arranca do meu coração todo medo. Arranca, Senhor, tudo que não provém de Ti, e enche o meu coração de ousadia, de fé. Meu Deus, que a minha fé não seja apenas palavras, mas que ela seja colocada em ação, em nome de Jesus. Agora vai falando com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, o medo tem dominado o coração de inúmeras pessoas. Porém, meu Pai, a Tua palavra nos mostra inúmeras vezes que nós não precisamos temer. Se nós fizermos uma aliança com o Senhor, nós estamos guardados